Então vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Os irmãos que desejarem, que ainda não entregaram o seu dízimo, a sua oferta, desejarem fazê-lo, é só trazer aqui à frente e depois sentar, só deixar aqui, depois nós vamos consagrá-los ao Senhor. Então o nosso tema, a língua produz, Tiago capítulo 13, verso do 1 ao 12. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio nas bocas dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma pequena fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se, e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Feche os teus olhos. Deus querido, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos dê graça para termos sabedoria para falar, sabedoria para ouvir. Dá-nos, Senhor, discernimento para avaliarmos aquilo que está em nós e que pode ser mudado pelo Senhor, pela Tua graça. Ajuda-nos, Deus, porque muitas vezes somos como estes que a palavra fala, que nos gabamos de grandes coisas e ao mesmo tempo estamos causando problemas para as outras pessoas através da nossa fala, do que falamos, do que dizemos. Incendiamos uma igreja inteira, incendiamos uma corda inteira, incendiamos, Senhor, uma sessão inteira de trabalho, às vezes uma empresa inteira, porque não conseguimos conter a nossa língua, conter as nossas palavras. Abençoa-nos, Deus, porque nós precisamos ser curados. Há pessoas que estão doentes por causa da sua língua. Há pessoas que estão adoecendo outras por causa da sua fala. E às vezes nós adoecemos uns aos outros, divulgando aquilo, Senhor, que não é bom, divulgando aquilo que não traz vida, não traz nenhum benefício para ninguém. Então esta noite, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ministre profundamente, é o que lhe pedimos, que o Teu Espírito tenha liberdade, amém, igreja? Que o Teu Espírito tenha liberdade para nos mover na direção que o Senhor quer, e que o Senhor nos dê a graça de nos deixarmos mover. Nós pedimos em nome de Jesus, amém, igreja? Amém, amados? Eu creio que hoje em dia, mais do que em outros momentos da história, aquilo que falamos tem muito poder. Isto também porque hoje em dia temos meio de comunicação em tempo real, onde nós falamos alguma coisa numa rede de internet, num aplicativo, uma rede social,
nós falamos alguma coisa e isso é projetado para o mundo inteiro. Está aí o caso Neymar, né? Que coisa terrível. Mas coisas que foram ditas em segredo, coisas que foram ditas dentro de um apartamento, agora o mundo inteiro sabe. O mundo inteiro está sabendo. Por quê? Porque foi falado. Saiu da boca para fora. Então, isso está trazendo muito mal para aquela mulher que resolveu falar, para o Neymar que resolveu falar, para o pai do Neymar que resolveu falar, e para muitos que resolveram julgar e falar daquilo que nem sabem, porque aí é um jogo de interesses que a gente nem tem ideia nem do que está acontecendo. Então a gente às vezes é movido, a gente é envolvido por situações e a gente fala, até porque a gente tem boca, e porque dentro da boca tem língua, e a gente aprendeu a se comunicar. E a gente não percebe, mas a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. A boca vai dizer aquilo que a gente encheu o coração. Então, se a gente está cheio de maldade, a boca vai falar maldades. E a gente não consegue segurar. Aqui está dizendo que ela é um mal incontido. A hora que a gente vai ver, a gente já falou, porque aquilo está lá dentro e a gente não consegue conter. Quando a gente é mudo, né, alguns são mudos porque são surdos, outros são mudos porque o órgão da fala não é apropriado, eles também falam através de outra linguagem. Qual é a linguagem deles? Libras. Libras é o quê? Que tipo de linguagem é essa? Linguagem de ou por sinais. Então, na verdade, a questão não é, aqui na palavra, a questão não são as palavras que se diz em português, ou que se diz através de gestos ou de sinais, mas é aquilo que se diz, é aquilo que a gente fala. E a gente só fala porque a gente elaborou isso dentro de nós. Então muitas vezes a gente não fala daqui para lá, mas fala aqui dentro. A gente fala dentro do coração. Às vezes a gente está lá fazendo alguma coisa com raiva, com mágoa, e dizendo para nós mesmos, eu não concordo, isso aí está falando lá dentro. Lá dentro de nós a gente está dando gritos. E isto também tem a ver com a língua. Então a palavra língua nesse texto é uma palavra muito mais genérica do que a língua como órgão da fala. Ela é só um exemplo para nós, ela é só uma referência para nós. Nós podemos, alguns de vocês estão falando alto para mim. Eu vejo vocês sentados aí e alguns, eu percebo claramente pela roupa, pelo jeito que senta, pelo olhar. Você está me dizendo coisas e eu estou te falando coisas também, através da minha expressão, da minha linguagem corporal. Então a gente se comunica e muitas vezes, em silêncio, a gente diz coisas terríveis. E isso tem adoecido o mundo da nossa época. Nós estamos vivendo num mundo doente. Nós somos um povo curado, um povo resgatado, um povo abençoado, um povo transformado, ou pelo menos deveríamos ser, e vivemos num mundo onde as pessoas estão doentes e adoecendo umas às outras. Vejam só a importância disto. A importância, pode parecer até que não é espiritual essa palavra. Alguns tiveram um problema com Tiago, né? Tiago aqui, essa carta, ela foi escrita pelo irmão do Senhor Jesus, filho de Maria e José. Esse Tiago aqui é irmão de Jesus, na carne. Ele é filho de Maria e José. E durante a história, teve líderes que não entendiam como que essa carta estava no meio do texto bíblico.
pensaram até em tirar esta carta. Duas cartas que foram muito contestadas por muitos teólogos durante a história, a carta de Tiago e o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse pela falta de compreensão, e a carta de Tiago porque ele fala muito de obras, e ele não fala muito de fé, ele trabalha muito comportamento. Mas quando a gente vai verificar, ela é muito profunda, e por isso esses não entenderam claramente o que ele falava. Entretanto, a gente olha para este homem de Deus, que viveu ao lado de Jesus, desde o seu nascimento. Jesus foi o primogênito de Maria, foi o primeiro filho gerado nela, e Tiago então quando nasceu, já nasceu perto de Jesus. Jesus já era mais velho que ele, Jesus provavelmente cuidou dele, ajudou, entre aspas, trocar as fraldas, ajudou a dar papinha para ele, né? Jesus deve ter orado pelas febres dele, pelas gripes dele, e talvez pelas dengues que ele pegou, pelas malárias que ele pegou. Jesus estava ali pertinho dele. Então esse homem conhecia profundamente a Deus. E vejam como é importante esse tema na Bíblia. São 5 capítulos em Tiago, e ele dá um capítulo inteiro, praticamente 1/5 da sua carta é dedicada a falar da língua, a falar do poder que a língua tem. Por isso nós precisamos, ao olhar para esse texto, nós precisamos buscar entendimento, e ele nos dá alguns entendimentos. A gente pode entender algumas coisas a partir desse texto, e coisas sérias. Às vezes a gente pensa que espiritual é aquilo que dá coceguinhas, né, por dentro, dá um friçãozinho, né, que legal e tal. Mas espiritual é aquilo que transforma o homem, aquilo que vem de Deus e comunica com o espírito do homem. E essa palavra é uma palavra que, embora não cause frisson, embora ela não cause nenhum tipo de reação mais entusiasmada, ela é uma palavra que determina um dos fundamentos de um avivamento. Não haverá avivamento com crentes que não controlam a sua língua. Não haverá uma igreja poderosa com crentes que não controlam a sua língua. Uma igreja de fofoqueiros jamais subsistirá. Uma igreja de maledicentes jamais subsistirá. Uma igreja que fala coisas sem importância jamais subsistirá. Uma igreja que não usa a boca para pregar o evangelho jamais subsistirá. Uma igreja onde os crentes não se colocam para servir a Deus através da pregação das boas novas jamais subsistirá. Veja a importância. Então vamos ver, vamos tirar daqui algumas compreensões, vamos entender algumas coisas aqui. O primeiro entendimento que podemos ter, que é muito claro nesse texto, está no verso, a gente pode inferir do verso 11 e 12, diz assim a palavra: acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Grava essa palavra, fonte. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? O que figueira produz, irmãos? Figo. E quem produz azeitona? Oliveira. Muito bem. Da mesma fonte, né? Pode uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira figos? O que produz a videira, irmãos? Vinho, né? A videira produz uvas, né? E da uva vem o vinho. Muito bem. Da mesma forma, uma fonte, de novo fonte, de água salgada não pode produzir água doce. Então nós vemos aqui que a língua é uma fonte. A língua é uma fonte do quê? O que brota de uma fonte de água? Água. O que brota da língua, se ela é uma fonte? Alguém falou aí. Palavras. Palavras. Eu diria até, se a gente pensar de forma genérica como língua, ou palavras, né, como comunicação,
eu diria que aqui está falando muito de como a gente se comunica. Então a língua é uma fonte de comunicação. Assim como as mãos podem ser uma fonte de comunicação, assim como o corpo pode ser uma fonte de comunicação, um olhar, um silêncio pode ser uma fonte de comunicação. Mas aqui então nós vamos olhar língua dessa forma. A nossa comunicação, ela é uma fonte. Daqui brotam muitas coisas: sabedoria, ignorância. E quando eu falo ignorância, eu não estou falando brutalidade, eu não estou falando coisa tosca, eu estou falando de falta de conhecimento. Ignorância como aquele que ignora, aquele que não sabe, né? Como falta de conhecimento. Podemos produzir muitas coisas através da língua. A nossa fonte, a nossa língua tem a sua reserva dentro da mente, dentro das emoções. A nossa língua, ela é uma fonte que tira para fora pensamentos, ela pode tirar ressentimentos, ela pode tirar amargura, como pode tirar amor, como pode tirar esperança, como pode tirar daqui, tantas coisas podem vir. Então a primeira coisa que você tem que entender é que na sua boca tem uma fonte. Que fonte é esta? É uma fonte amarga ou uma fonte doce? Porque você vê que ele tem um momento aqui que ele dá uma parada no texto. Ele diz assim, que a língua ela é indomável, né? Verso 7, ele diz que todos os animais, aves e répteis, os homens conseguem domar, mas a língua, porém, ninguém consegue domar, é um mal incontido, incontrolável, cheio de veneno mortífero. E ele então vai dizendo que com a mesma boca a gente fala coisas ruins e fala coisas boas, bênçãos e maldições. E ele então dá uma parada e diz, lá no verso de número 10, não pode ser assim. A gente tem que amadurecer, a gente tem que crescer, a gente tem que controlar o conteúdo da fonte. Se ela é uma fonte, a água não, que nem é uma fonte de água, a água não aparece, a água brota ali na terra, né? A gente vê os borbotões dela, a água fazendo assim, borbotejando na terra, mas ela não tá ali na superfície, ela vem de dentro. E as palavras que falamos, elas na verdade, elas comunicam aquilo que nós temos dentro. Elas não estão comunicando alguma coisa do nada. A boca está falando do que o coração está cheio. Então nós temos que controlar o quê? O nosso coração. Como que a gente controla o coração? Controlando as informações que a gente coloca para dentro. Os princípios, os valores que a gente está colocando no nosso coração. A gente precisa controlar as informações que a gente recebe. Não faz bem, por exemplo, você se comunicar com uma fonte amarga. Você está lá constantemente recebendo a amargura do outro. Daqui a pouquinho o teu coração vai estar cheio de amargura. Como que você vai se portar? Amargamente. Você só conversa com gente que fala de doença. Daqui a pouco você está como? Doente. Você conversa com gente que só fala de maldições. Daqui a pouco você está como? Amaldiçoando. Você conversa só com gente bruta. Daqui a pouco você está como? Embrutecido. Sendo bruto com as pessoas. Você conversa só com gente leviana. Às vezes é uma pessoa só, mas você se ligou tanto a ela, e ela é leviana. Daqui a pouco você está comunicando o quê? Coisas levianas. Está fofocando, dizendo o que não deve, mentindo, enganando. Por quê? Por causa da leviandade. Porque as más conversações fazem o quê com a gente? Corrompem. Corrompem o quê? Aquilo que está dentro, os costumes. Como que é que a gente tem... chega a ter um hábito. O hábito começa com uma ideia, com um pensamento. O pensamento,
ele se repete, ele vira um comportamento. Você começa a se comportar daquele jeito, daqui a pouco você está de forma irresistível agindo assim. Você se habituou a fazer aquilo, você faz mecanicamente. Tem gente que fala mal dos outros, ela nem percebe mais que fala mal dos outros. Tem gente que faz fofoca, nem percebe mais que fofoqueia. Tem gente que é bruta com as palavras, nem percebe mais que é tosco ao falar. Tem gente que não fala de amor e nem percebe, e às vezes até diz, a gente não precisa falar que ama, basta demonstrar. Eu já coloco tudo dentro de casa, eu pago por tudo, agora vou ter que ainda dizer que eu amo? Não precisa dizer que amo. Essas coisas a gente não precisa falar, fonte tem que jorrar. Então o primeiro entendimento é que temos uma fonte, e nós precisamos procurar entender que a reserva desta fonte precisa estar limpa. Por isso nós precisamos manter um guardião na nossa mente, que é o princípio da palavra de Deus. O que está entrando? O que nós estamos realmente dando ouvidos? O que realmente estamos acolhendo em nós? É de Deus ou não é de Deus? Se for de Deus, ok. Se não for de Deus, fora. Não quero na minha vida. E eu percebo isso quando falo. Eu falei coisas que não devia, eu preciso me vigiar. Porque alguma coisa pode ter me maculado, me sujado. Então, muito cuidado com o que é que você está trazendo para dentro da sua fonte. E quem mora em chácara sabe disso, quem já morou em sítio sabe disso, porque a gente cava poços, poços caipiras. Então na minha casa tem um poço caipira. Primeira coisa que eu tomei cuidado quando entrei naquela chácara, que quando comprei tinha um poço lá, eu vi o poço não era fundo, era raso. A primeira coisa que eu pensei, essa água está muito perto da superfície, qualquer coisa pode contaminá-la. Então eu preciso colocar a fossa onde? Onde se coloca a fossa em relação ao poço? Quem aqui já morou no sítio? Quem aqui já morou no sítio? Onde se coloca a fossa em relação ao poço? Longe e em que lugar? Para baixo do poço. Não é isso? Para baixo do poço. Não pode estar acima. Então você não pode ter acima de você uma fossa, jogando dejetos, fazendo com que você seja contaminado. Para cima de você só água limpa. Acima, que eu digo, é na posição de recebimento, de recepção. Porque a água que vem de cima, a água corre sempre para baixo, é por ação de gravidade. Então se eu coloco algo que suja em cima, vai trazer a sujeira no meu poço. Aquela água que eu estou tirando, ela está contaminada. Agora, se eu coloco para baixo, ela não contamina o meu poço. Então, cuidado com aquilo que está acima de você, com aquilo que está influenciando você. Cuidado, porque pode estar sujando a sua fonte. Então, limpe a sua fonte, tire da sua vida tudo o que se sobressai, tudo o que é importante para você, que essas coisas sejam boas e não ruins. E aí vale não só as informações, mas até pessoas, porque através das pessoas vêm as informações. Isso é uma coisa muito importante para nós. Outro entendimento que a gente tem nesse texto é que a língua produz controle, domínio. A língua, ela é um fator de controle, de domínio. A gente pode ver isso no verso 2 a 4, quando diz assim: todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar, olha aqui a palavra, dominar todo o corpo. Por quê? Porque ele controlou a fonte. A língua é só o resultado. A língua fala do que o coração está cheio. Se ele consegue controlar a língua, é porque ele limpou a fonte. Se ele limpou a fonte, ele tem poder de domínio. Ele adquiriu poder de domínio. Olha só o que diz: se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então,
a língua, a comunicação, a linguagem, na sua fonte, ela é um fator de domínio. E o verso 3 diz: quando colocamos freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Então você veja que o fator de controle é quando você domina, você de cima domina o cavalo com um freio, com um cabresto. A mesma coisa acontece com navios. No verso 4 ele vai falar, né, que os navios são grandes, são impelidos por força de ventos, mas são dirigidos por um leme pequeno. O leme simboliza a língua, mas quem controla ele? Um homem. Aqui está dito isso. Ele esse navio, ele é dirigido por um leme muito pequeno, conforme a vontade, olha só, está lá dentro, conforme a vontade do piloto, de um homem. Então a língua, ela é um fator de produção de controle nosso e controle das pessoas. É tremendo isso. Olha a Coreia do Norte, foi dito aqui, como que eles controlam as pessoas lá? Através dos discursos. O Kim Jong-un, né, o que ele faz? É Kim Jong-un o nome desse, né? Que é tudo Kim Jong lá, Kim Jong-un. O pai dele era Kim Jong-un. Então, o que eles fazem? Discursos, língua, exercendo controle sobre as pessoas, porque eles estão o quê? Eles estão influenciando a fonte dessas pessoas. Aqui foi dito semana passada, a irmã Márcia falou de como que eles influenciam as crianças. Eles brincam com as crianças na escola, dizendo: olha, nós vamos fazer a caça ao tesouro. Se você encontrar um livro preto na sua casa, traz ele, porque você vai ganhar um prêmio. Então a criança começa a procurar dentro da casa um livro preto. Então ela encontra o livro preto e leva. E o livro preto é a Bíblia. O que ela acabou de fazer? Ela acabou de denunciar o pai e a mãe, que vão ser presos. E o que vai acontecer com a criança? A criança não vai ter mais pai nem mãe. O que vai acontecer com ela? Ela vai para um tipo de um orfanato, e ali ela vai ser educada conforme o Estado quer, conforme o governo quer. Então aquela criança fica totalmente à mercê do Estado, e agora ela vai ter uma lavagem cerebral. E você vê que essa mulher que hoje deu testemunho, ela falou que a mãe dela, se eu não me engano, se eu entendi bem, que a mãe dela era cristã, mas nunca falou de Jesus, por medo de que a família, ouvindo, fosse destruída, alguma criança fosse contar, alguma coisa acontecesse e a família fosse perseguida, porque tinha uma cristã ali dentro. E ela acabou não pregando o evangelho nem para os filhos. Ela ficou quietinha, ela fechou a sua boca. Então você vê que ela produziu um controle, porque ela foi controlada também. Ela morreu de qualquer jeito, mas ela não deu à família a vida. Olha que interessante, né? O poder do controle, o poder da palavra, o poder daquilo que você ouve, é tremendo. Hoje eu recebi uma mensagem de um missionário que está na Índia. Ele fala sobre o medo, e ele fala sobre palavras que geram medo no coração das pessoas. Então hoje nós vivemos dentro do Brasil um grande caldeirão, de uma convulsão social. Por quê? Por causa do discurso de medo. Então tem um grupo que tem medo que o governo vai fazer maldade, então ficam falando: esse governo é mau, esse governo é mau, esse governo é mau, esse governo é mau. E tem um outro grupo que fala: olha, cuidado para eles não voltarem, porque eles são maus. Então assim, o povo vive no meio disso, e nós estamos vivendo no meio disso. Os empregados com medo de perder o emprego, os patrões com medo de não ter como sustentar o seu negócio. E tudo isso por quê? Por causa da comunicação, é por causa da disputa de narrativa, né? Essa é uma linguagem bem socialista, né? Disputa de narrativa, essa disputa de fala, de lugar de fala. Então, para ter o poder, o hétero não pode falar
sobre homossexualismo ou sobre homoafetividade, para ter poder, a mulher ter poder, o homem não pode falar sobre feminismo, sobre mulher, porque ele toma o lugar de fala do outro. E isso está dentro da nossa sociedade, como está dentro da Coreia, como está dentro dos Estados Unidos, como está no mundo inteiro. E às vezes dentro das nossas casas também, produzindo controle. Uma coisa importante aos pais, deixa eu falar uma coisa aos pais aqui muito importante. Pai, mãe, olha para mim aqui, por favor. Principalmente vocês que têm filhos pequenos, que ainda têm oportunidade de mudar as coisas. Você não é amigo do seu filho. Você é pai, você é mãe. Pai e mãe não é igual a amigo. Pai e mãe têm amizade pelos filhos, sim. Mas, assim como os amigos não são pai e mãe dos seus filhos, você não é amiguinho dos seus filhos. Pai tem que desenvolver tem que desenvolver o seu papel de pai, e a mãe tem que desenvolver o seu papel de mãe, para que haja equilíbrio dentro da casa. E muito do que esse adulto que hoje é criança vai ser no futuro, dependerá do que você fala. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Tem pais abrindo mão e entregando o controle para a escola, para os moleques da vila, para o pedófilo, para o traficante. Esse controle é teu, pai, esse controle é teu, mãe. Você tem que dizer o que é certo e o que é errado. Você tem que dizer o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Quem deve impor limites é você. E para isso Deus te deu um instrumento de controle, é aquilo que você fala. Então, cuidado, porque se você fala coisas que não deve, e depois vai pedir do seu filho uma conduta correta, o seu filho pode falar lá dentro, às vezes não fala por fora, mas fala lá dentro: quem é você para me corrigir se você também faz errado? Então tomem muito cuidado. Tem muitos pais abrindo mão da educação dos seus filhos, não corrigindo as palavras que saem da boca dos filhos. Eles não fazem a leitura da linguagem corporal, da linguagem falada, da linguagem da rebelião dos filhos. Eles não fazem mais leitura, eles não se importam mais, até nem querem se importar, porque educar filho dá trabalho. Educar filho dá trabalho. E eu vou dizer mais uma coisa para você, pai e mãe: sabe quando que teu filho vai te entender? Sabe quando ele vai te entender? Não espera que teu filho te entenda, não espere por isso, porque um dia ele vai entender, mas sabe quando será? Quando ele tiver filhos. Enquanto não for pai e mãe, não vai entender por que você tem rigor, por que você determina limites, por que você não aceita certas coisas. É porque você já passou por aquele caminho, você já adquiriu sabedoria, você já adquiriu experiência. Não abra mão. Não jogue teus filhos aos lobos. Então exerça o teu poder de controle e de domínio também. O pai e mãe vai dominar filho. Pai que não domina filho, mãe que não domina filho, entrega o seu filho para a desgraça. Eles vão se arrebentar, vão ser pessoas incontroláveis. Pastor, mas ninguém consegue controlar meu filho. Minha querida, é que ele não teve um pai como eu. Se tivesse, tinha controle. Tenho certeza, dou certeza para você que tinha. O problema é que a gente não aprende com o nosso pai, a gente reproduz um papel descontrolado, e o filho vai reproduzir isso também amanhã, vai fazer você passar vergonha. Essa conversinha politicamente correta, de que não pode ser autoritário com o filho. Não, autoritário é uma coisa, autoritário é aquele que às vezes exige coisas que ele mesmo não faz, mas ser autoridade é imprescindível, é vital para o seu filho. Então, pai e mãe, não abram mão. Agora, uma coisa muito chata que acontece na vida dos casais,
e na vida das pessoas em geral, e hoje as empresas estão olhando muito para isso, é o comportamento da gente, é a inteligência emocional. Isso ela se expressa através da fala também, a inteligência emocional. Tanto é que você entrega o teu currículo, você é chamado, qual a primeira pessoa com quem você conversa? Fala o nome. Psicóloga. O que ela vai fazer? Te ouvir. Ela vai ver o que sai pela sua boca. E ali muitos reprovam. Por quê? Porque a psicóloga fala, esse aqui, ele tem a qualificação, mas não é bom de grupo. Se a gente colocar ele dentro daquele setor, que nós precisamos de um funcionário, ele vai quebrar aquele grupo. Já mandamos embora um de lá que era sabotador, agora vamos colocar outro? Percebi que esse fala demais, esse fala o que não deve, aquele outro não tem firmeza nas suas palavras. E assim eles vão qualificando e quantificando sua inteligência emocional. E hoje uma das coisas mais importantes na qualificação é a inteligência emocional. É o seu conhecimento de causa, o seu know-how, o conhecimento de causa e a sua inteligência emocional. E aqui, deixa eu falar uma coisa para os jovens que estão querendo entrar no mercado de trabalho. Olha aqui na minha direção. Ou você que está desempregado, você que já foi mandado embora algumas vezes, presta atenção no que eu vou te falar. Empresa, seja ela comercial, industrial, seja ela pequena ou grande, ela não é a sua casa. O seu chefe não é o seu pai engoliu muito sapo o seu. Chefe não engole sapo, patrão não vai pagar para você ficar atrapalhando. Emprego é via de duas mãos. O que você acha que eles pagam para você? Por exemplo, você é balconista numa loja. O que o dono da loja está pagando para você? Ele está pagando por um produto. Sabe qual é o produto? É a tua mão de obra. Você chega ali com o teu currículo e fala, olha, eu tenho isto para oferecer. Aí o patrão olha e fala, eu te ofereço tanto para você fazer isso na minha empresa. Aí você fala, fechou, ele fala, fechou. Vocês apertam a mão assim no papel e vamos trabalhar. Só que aí você não dá o que você falou que ia dar, você não oferece aquilo que está no teu currículo. Por quê? Porque no teu currículo só está registrado com caneta aquilo que você estudou, não aquilo que você é. Mas quando você entra a trabalhar, você demonstra não só o que você sabe, mas quem você é. E aí que mora o problema. Porque às vezes o equilíbrio entre o que somos e o que temos a oferecer é tão inconstante, tão instável, que não vale a pena nos ter na empresa. E por isso que alguns são mandados embora, e outros não encontram emprego nunca, e outros estão na empresa e nunca melhoram de cargo, porque nunca melhoram. Então, é uma coisa que muitas pessoas vêm aqui e falam, pastor, ora por isso, ora por aquilo outro, ora pela minha família, ora pelo meu marido, ora pela minha esposa, ora pela minha saúde, ora para eu arrumar um emprego, ora por isso, ora por aquilo, mas às vezes a pessoa não olha para si mesma, e ela não ora para Deus dizendo, Deus me transforma, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ter uma fonte melhor, para que quando sair algo de mim seja coisa boa, que as pessoas se encantem comigo, que a minha vida seja encantadora, que a minha vida seja uma inspiração. Nosso irmão Márcio voltou lá de Itajaí, pediu, porque queriam voltar para Marília para ficar mais perto da família, voltou de Itajaí, mas aí a pergunta que a gente se faz é, o que será que ele deixou para trás? O que ele deixou lá em Itajaí? Será que ele deixou um bom testemunho? Será que ele deixou uma boa impressão? E ele chegou em Marília para arrumar emprego aqui, e a nossa região é uma região um pouco pobre de serviço, um pouco pobre de emprego, e nós estamos vivendo dias difíceis por aqui.
E a região lá era mais fácil, que é uma região portuária, tem muito serviço, muita demanda. E aqui ele estava trabalhando, ele não estava conseguindo vir na igreja direito, não estava conseguindo ir à corda, nem ele, nem a Gabi, e eles estavam muito tristes. E de repente ele recebe um telefonema. Quem é? É o ex-patrão. E o ex-patrão então diz para ele: Márcio, vem de novo para Itajaí. Ele fala: mas eu já saí daí. Não, volte, nós precisamos de você. E tem o seguinte: eu vou aumentar o teu salário. Por que e nós conhecemos o testemunho do Márcio. O Márcio nunca deu um mau testemunho nessa igreja. Alguém sabe de um mau testemunho do Márcio aqui? O Marcião. Lembra do negão? Firulinha, chegou bonitão, cavanhaque e tal, né? Gabi deu um trato nele. Vocês viram algum mau testemunho dele? Ele morou um tempo com o Sidney e com a Maria. Vocês viram o Sidney e a Maria falar alguma coisa que desabonasse ele? Não. Aí esse cara vai trabalhar em Itajaí, e quando ele vem para Marília por outras questões, ele sai de lá, o patrão liga: volte. Não tinha ninguém em Itajaí para o patrão empregar? Não como o Márcio. Por quê? Porque ele ligou para o Márcio. Se tivesse um igual ao Márcio, ele tinha contratado lá. Aí o Márcio pediu a conta do serviço aqui e voltou para Itajaí. Vocês vejam como a gente, quando deixa para trás uma boa impressão, um bom testemunho, as pessoas se lembram da gente de forma desejável, inspiradora. Nós precisamos. Olha o que o patrão pensa na cabeça dele: eu preciso daquele rapaz. Enquanto muitos estão lá entregando currículo, enfiando currículo ali, aquela pilha de currículo lá na cabeça do patrão está. Aquele Márcio que foi para Marília, nós não podíamos ter perdido ele. Liga para ele e fala para ele vir para cá. Mas e se ele não quiser vir? Aumenta o valor, aumenta a proposta de trabalho para ele. Põe grana em cima, fala para ele que nós damos mais do que ele ganhava. Percebe como é? E alguns estão orando para ter um aumento. Tem um rapaz da nossa corda, o Mário, ele como que fala? Ele é mestre de cozinha, e trabalha num restaurante aqui em Marília. E simplesmente por ser bom naquilo que faz, e por ser correto, o que o patrão começou a fazer com ele? O patrão começou a usá-lo em tudo. E de repente o Mário se deu conta que o Mário não tinha tempo mais para a família, não tinha tempo mais para a igreja, não tinha tempo mais para a corda, nem para a celebração, para as cordas, ele não tinha tempo mais para nada. Então um dia o patrão falou: olha, Mário, você vai ter que fazer um serviço extra, acho que se não me engano em Garça. O Mário sentou e falou: senta aí, patrão, vamos conversar. Eu estou indo embora. Como assim você está indo embora? Não dá, esse emprego não dá para mim. Por que não? Porque eu tenho corda. Você já pensou alguém em Marília falar isso? Eu tenho corda, eu tenho celebração, eu tenho minha família, eu não estou tendo tempo para isso. Eu quero tempo para ir na minha igreja, eu quero tempo para ir na minha corda, e eu quero tempo para estar com a minha família. Se não for assim, para mim não dá. Então, por favor, pode me mandar embora, eu não quero nem o acerto, não quero nada, só me mande embora. O que o patrão pensou? Não, Mário, eu aceito. Quando que é a sua corda? Na quarta-feira? Está liberado. Quando que você tem que estar na igreja? É no domingo? Até que horas você quer estar na igreja? Quanto você quer ganhar, Mário? Percebe quando a pessoa, ela consegue fazer exigências. Por quê? Porque ela sempre dá o melhor. Ela sempre dá o melhor. Ela sempre entrega aquilo que foi proposto, e às vezes mais do que aquilo. Então o patrão olha e fala: eu não posso perder esse funcionário. Então, meus amados, a língua é um fator de produção de controle. Aí vem o Márcio e controla a cabeça do patrão lá em Itajaí. Vem o Mário e controla a cabeça do patrão, dizendo: olha, eu não vou fazer isso que você quer, não vou lá em Garça, eu não vou trabalhar depois de tal hora, eu vou embora. E o patrão disse: não, você vai ficar e vai trabalhar até a hora que você quiser, e vai ser do jeito que você quiser, porque o patrão não pode perder um funcionário desse. Cuidado quando você for fazer exigências, talvez você vai ser mandado embora com alegria, principalmente se você disser: olha, eu não quero nem o acerto. O patrão vai falar: graças a Deus, vai.
Eu estava esperando isso. Tenho rezado por isso. Cuidado. Se você não tem uma fonte limpa, a sua vida não é uma vida que exerce controle, que produz controle e domínio, nesse aspecto bom. Cuidado que você pode ter experiências ruins. Terceiro entendimento que podemos ter é que a língua produz maldições. Olha lá no verso de número 5 e 6, diz assim: semelhantemente a língua é um pequeno órgão no corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim, também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida. Olha, a língua incendeia todo o curso da vida da pessoa, que está dizendo aqui, da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. E quando você olha para o verso de número... Deixa eu achar minha Bíblia aqui, peraí, irmãos. Verso de número 10, diz assim: da mesma boca procedem bênção e maldição. E essa maldição que procede da nossa boca pode incendiar o curso, todo o curso da nossa vida. Irmãos, tem pessoas que só falam palavras ruins. Tem pessoas que só sabem amaldiçoar. Tem pessoas que só sabem ofender. Tem pessoas que nunca estão contentes a não ser que elas diminuam outra pessoa, a não ser que elas machuquem outras pessoas. São vingativas, ressentidas, são ácidas nas suas palavras, amargas por dentro. A Bíblia diz que a raiz de amargura contamina. E às vezes nós dizemos para nós mesmos palavras que nos diminuem. Frases como: eu não consigo, para mim não dá, eu nunca vou vencer, eu sou infeliz, eu sou burro, eu sou incompetente. A gente ouviu isso e reproduz isto. Eu sou uma porcaria mesmo. A vida é uma desgraça, a vida é uma droga, a vida é uma porcaria, a vida não tem sentido. Tomara que se exploda e às vezes fala palavrões, palavras de baixo calão. Isso tudo você fala com uma boca, mas você escuta com 2 ouvidos, duplifica. Você está contaminando, é um fluxo e refluxo de maldição e de problemas que você está, de amargura, de ressentimentos que você está colocando para fora e duplicando. É como se você estivesse reciclando toda a sujeira e dando assim um up, né? Dando uma coloração maior, mais forte, mais uma tintura mais forte nela. Você fala tanto coisas ruins, que você está virando essas coisas. Seus filhos escutam tanto isso, sua esposa escuta tanto isso, seu marido escuta tanto isso, que vocês vão todos na casa virando essas pessoas que é como famílias que ninguém daquela família prospera, ninguém daquela família vai bem. Passam gerações e aquela família sofrendo, e aí quando você vai conversar com eles, não tem uma palavra de ânimo, não tem uma palavra de incentivo, não tem uma palavra de força, não tem. As pessoas não dizem para outra: não, você vai conseguir. Não, o pai fala para o filho: você é burro mesmo, seu jumento, filho de um jumento. Não foi boa a piada, né? Vocês não entenderam, era uma piada, tá? Filho de um jumento, entendeu? Pai falando para o filho: filho de um jumento. Caiu? Tom. Realmente eu não devo mais contar piadas, né? Ou vocês me levam muito a sério, ou eu sou muito ruim de piada. De duas uma.
Eu espero que vocês me levem muito a sério. Mas não é, tem pai que está falando para o filho, tem mãe que está falando, o pai chega para o filho e fala: seu bichinha, sua vagabunda. Muitos de vocês já escutaram palavras assim e outras palavras piores, e quando isso não vem acompanhado de um murro, de um homem maduro numa criança, um chute violento, isso vão criando marcas no corpo e na alma da pessoa, e a pessoa, sem perceber, ela vai cultivando maldições. Maldição, o que é isso? Dizer mal. É uma palavra maldita, mal falada. É uma palavra que visa atingir e ferir e lesar a outra pessoa. Então tome muito cuidado, porque às vezes a nossa ideia de controle pode estar sendo uma ideia de controle ruim. Então você não fale essas coisas, não replique essas coisas para os seus filhos. E se você ouviu isso dos seus pais, recicle essas coisas diante de Deus. Recicle essas coisas, até porque as nossas expressões, às vezes, elas não correspondem à realidade. Até porque burro não é burro, concorda comigo ou não? Você acha que o animal burro, ele é burro? Por que o burro é chamado de burro? O burro é chamado de burro porque ele empaca. O cara bota aquele monte de carga em cima dele, ou senta em cima dele, e ele trava as patas assim, ele não vai, e o cara bate nele e fala: seu burro, seu jumento, seu burro, e puxa ele não vem. Ele é inteligente, ele não quer carregar a carga. Então, você pode ver o copo meio cheio ou meio vazio, como está muito na moda hoje em dia falar isso, né? Se alguém te chamar de burro, talvez você deveria receber como elogio. Eu não vou carregar isso comigo, eu vou empacar aqui, eu não vou para frente com esse negócio não. Eu vou teimar em ser bom. A segunda piada foi melhor que a primeira, eu achei, vocês riram, nós estamos criando aqui uma... Muito bem, eu estou ficando animado. Amados, nós precisamos abrir mão dessas palavras de maldição que falaram para nós, diminuíram a gente, e muitos de nós desenvolvemos crenças falsas, nós começamos a acreditar. Eu fui num treinamento que falava sobre isto, mas antes que eles falassem sobre isto, foi dada uma tarefa, a tarefa era opcional. A tarefa era opcional. Não vou contar como que foi o treinamento, até porque eu não posso. Mas a tarefa era opcional. E era uma tarefa que exigia decorar um texto. Só que já era, quando eles propuseram isso, já era meia-noite. Mas eu estou com 60 anos, eu não estou para ficar decorando texto, entregar um texto decorado, um texto grande, decorado, que eu nunca vi na vida, no outro dia, 7 horas da manhã. Eu tenho 7 horas para descansar, porque outro dia vai pegar a coisa, outro dia nós vamos ter que ralar o dia inteiro, e ralamos o dia inteiro, e alguém tinha me dado de presente aquele treinamento. E a pessoa, quando me deu de presente, ela me fez uma pergunta, a língua, controlando. Ela falou para mim: eu vou te dar de presente, mas com uma condição. Eu falei: qual? Você tem que dar 100%, você vai dar 100% de você? Eu falei: eu vou. E a pessoa então investiu na minha vida. Foi um casal aqui da igreja que investiu na minha vida. E quando as pessoas lá disseram: você tem que decorar, falo para todo mundo, você tem que decorar o texto. Eu vi o pessoal sair, rapazes novos, moças novas, sair direto para o quarto dormir. E aqui dentro de mim, na minha fonte, estava assim: você disse que ia dar 100%. Mas eu pensava, se eu não dormir, a minha esposa sabe que eu sou dorminhoco. Eu preciso dormir bem, bem mesmo. E se eu não durmo muito bem, se eu durmo bem, eu preciso dar uma dormida à tarde ainda, boa.
Eu funciono assim. Aí, falei, ficar a madrugada acordado decorando texto não é para mim não, mas aí vinha, você falou que você ia dar 100%. Então eu dizia para mim, mas eu não vou conseguir decorar isso de madrugada, eu não vou ter cabeça para isso, acho que eu vou levantar, eu vou deitar agora e levanto umas 5 da manhã, e então eu vou estar com a mente mais fresca. Aí vinha assim, você não vai conseguir, olha as crenças, você não vai conseguir, você não pode, para você não dá. Aí eu falei assim, eu estou acreditando numa mentira, eu consigo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou decorar esse texto. E eu entrei na madrugada. Eu fui dormir umas 4 da manhã, mas eu estava com o texto decorado. Eu tinha o meu 100% para entregar. E no outro dia foi o dia inteiro, pauleira, até meia-noite, quase 1 da manhã do outro dia. E eu tinha dormido só umas 3 horas. Dormi, acordei no outro dia e pau de novo. Eu tinha dormido entre 3 dias, eu tinha dormido em torno de umas 10 horas. Isso para mim não é o suficiente. Mas eu estava inteiro, porque eu acreditei que era possível. Porque eu falei, eu vou até o fim. E uma coisa que eu estava falando para mim, que eu neguei aquele dia, eu não estou velho. Porque eu vinha falando, eu estou velho. Eu comecei a me sentir velho. Eu comecei a me sentir aquém da possibilidade de conquistar alguma coisa. E aquele dia eu disse, não, isso é uma mentira que está na minha cabeça, eu vou enfrentar isso. Então, eu queria pedir para você fazer um exercício essa semana, de enfrentar as crenças falsas que estão no teu coração, as palavras que sabotaram a tua vida, essas palavras de maldição, e você não reproduzi-las aos teus filhos, nem às pessoas que convivem com você, e você confrontar essas ideias, confrontar esses raciocínios, essas mentiras, conceitos mentirosos que estão na sua cabeça, enfrentá-los no poder do Espírito Santo, dizendo, eu posso, mas o meu pai falou que eu não podia, que eu não consigo, eu tenho medo. Não, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas. E veja que Paulo, quando ele está falando isso, tudo posso naquele que me fortalece, ele não estava falando de poder conquistar, ele estava falando de poder sofrer uma situação, de conseguir conviver com uma situação adversa. Paulo estava falando. Quando você lê o texto, você vê Paulo dizendo, olha, eu posso passar por coisas boas e por coisas ruins, eu sobrevivo, eu estou inteiro, eu estou aqui. Já tive fraco, fui dado como morto, já passei fome, já fui pobre, já tive muito dinheiro, já comi bem, já comi mal. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar por qualquer situação, eu vou sobreviver, porque o meu Deus está comigo. Eu quero pedir para você, encarecidamente, que você exercite isso na sua vida. Se foi dito alguma frase que te acompanha, te sabotando, se foi colocado na tua cabeça alguma crença que limita as tuas ações, rompa com elas, pelas promessas de Deus, que estão na palavra de Deus. Diga para você mesmo, faça como Davi. Davi, é uma coisa que a gente não costuma falar em igreja evangélica, mas que a palavra ensina, meditar. Você precisa meditar. O que é meditar? É dizer para si mesmo, é ditar para si mesmo. Davi dizia, minha alma, volta ao teu descanso, porque o Senhor tem cuidado de ti. Descansa, minha alma. Como uma criancinha desmamada, ela se aquieta no peito da sua mãe, assim é minha alma para comigo. Aquieta-te, minha alma. Davi estava falando com ele mesmo. Fale com você mesmo, contra essas palavras, contra essas frases, contra essas afirmações, que muitas vezes permearam a tua vida durante anos. Fale contra elas. Haja, não só fale, mas haja contra elas também. E por fim, um outro entendimento que podemos ter aqui, é que a língua produz bênção. Então ela é uma fonte. Ela produz controle e domínio, ela produz maldição, mas ela produz bênção também. Ela produz bênção.
todos vocês, eu creio que todos, de alguma forma, vocês foram celebrados quando nasceram. Quando você veio à luz, os médicos pegaram você nas mãos e se alegraram pela sua existência. As enfermeiras, a sua mãe, o seu pai, eu não sei, alguém se alegrou com você. Se você é um filho adotado, alguém quando te adotou olhou para você e disse: era o que eu estava esperando, o meu filho, a minha filha. Eu não sei como foi a tua vida, mas acredite, o mundo te deu boas-vindas. Alguém se alegrou com a tua existência, porque você é um presente de Deus. Por isso, lembre-se que a tua língua é uma fonte de bênção também. Então proclame bênção. Não se norteie pelas maldições que te disseram, mas se norteie pelas coisas boas que falaram de você. Você já parou para observar que você é bom em algumas coisas? Ninguém é bom em tudo, viu, irmãos? Fala para a pessoa que está do teu lado. A gente não gosta de fazer isso, mas fala assim, ó, ninguém é bom em tudo, mas em alguma coisa você é bom. Diz para a pessoa que está perto de você: em alguma coisa você é bom. Amém? E por que então você vai ficar olhando para aquilo que foi ruim na sua vida e não vai olhar para aquilo que você é bom? Puxa vida, eu sou um médico, um cirurgião cardíaco fantástico, recebo prêmios ao redor do mundo, mas sabe de uma coisa? Eu não consegui ser jogador de futebol, e eu não consigo admitir isso, que eu não fui jogador de futebol. Você acha que um cirurgião premiado internacionalmente tem que estar preocupado se ele não foi jogador de futebol, ou se ele foi? Você acha que ele deve fazer isso? Mas talvez ele, mesmo sendo um cirurgião de altíssimo nível, ele ouviu do pai que queria que ele fosse um jogador de futebol, porque ele é filho de um ex-jogador de futebol, ou de alguém que desejou ser jogador de futebol e não conseguiu. Ele ouviu do pai: você é um incompetente, você não consegue nada, estava tudo na sua mão, você ia jogar no Corinthians. Aí você quis fazer o teste no Palmeiras, fecharam as portas e você podia ter ido para o Santos, mas você resolveu fazer o teste no São Paulo. Você acabou no Vasco da Gama, desistiu de jogar, aí virou um médico. Você podia ter aplauso de multidão, você vai ter aplauso de quem? Você faz lá, fica lidando com sangue, com o coração, cortando, costurando, e você sai e vai para a tua casa, você está até com taquicardia, porque você ficou 8 horas com aquele cara na mesa. Que graça tem isso na vida? Você podia estar sendo aplaudido por multidões. Você é um incompetente. Você acha que o médico deve carregar isso na vida dele? Essas palavras malditas do pai dele? Eu estou criando uma situação, não conheço ninguém assim, viu, irmãos? Eu acho que um pai com um neurônio só, ele falaria: filho, você é um vencedor, né? Mas deve ter idiotas a esse ponto também, porque tem gente para tudo, porque foram contaminados. Infelizmente é assim que acontece, e muitas vezes desmereceram você. Então, ao invés de ficar olhando para o demérito que alguém disse, olha para os teus méritos. Você é bom em alguma coisa, olha para isso, olha para isso. Muitas mães fazem a mesma coisa com as filhas. Tem mãe que queria ser modelo, aí cria a filha com aquela ideia de que ela vai ser modelo, mas a filha é baixinha, é pequena, vai ser modelo do quê? Fotográfico. Inspire a sua filha. Ai, Jesus, me ajuda, Senhor. É que a cabeça de pastor é que nem a cabeça de vocês, passa cada coisa aqui dentro. São as sabotagens, está vendo? Eu estava indo bem, agora já atrapalhou tudo. Mas inspire. Ei, Jesus, misericórdia, Senhor. O Senhor precisa de um servo melhor aqui, viu? Muito bem, irmãos.
A palavra diz lá no verso de número 12, que não pode ficar jorrando água salgada e água doce da mesma fonte. Nós precisamos decidir, a nossa língua vai ser usada para a glória de Deus ou vai ser usada para trazer problemas. Decida isso essa noite. E essa semana, exercite-se. Olha, a maioria das doenças começam na alma. E a maioria das almas ficam adoecidas pelo que viram e ouviram, pelo que permitiram que colocassem para dentro. Então, cuide da sua fonte. Controle você a tua fonte. Baixe o poder de Deus. Controle a sua fonte. E não deixe a sua fonte ser uma fonte cheia de maldições. Limpe-a das maldições. Porque para você não reproduzi-las, encha-as de bênção. Amém? Foi bom para vocês? Só Jesus, eu ainda estou com as coisinhas aqui na cabeça ainda, mas o Senhor vai limpando. Amém, né, irmão? Vamos ficar em pé, queridos? Eu amo ser pastor de vocês. É muito bom. Senhor, eu estou feliz, Senhor, porque eu cheguei aqui triste. E o Senhor falou muito ao meu coração. E eu posso rir, porque estou na Tua presença, com meu espírito satisfeito. Porque Tu és o grande Deus e o Senhor muda realidades. O Senhor muda situações, o Senhor é poderoso para transformar as nossas vidas. Nós não precisamos viver debaixo de um aguilhão, debaixo de correntes de maldição, de palavras ferinas, de palavras maldosas, e nem precisamos ficar prendendo pessoas com essas palavras. Nós podemos, Pai, limpar as nossas fontes, podemos controlá-las pelo poder do Teu Espírito e levá-las, Senhor, a reproduzir bênção ao invés de maldição. E nós pedimos que o Senhor nos ajude nessa semana para que façamos reflexões, para que avaliemos, para que possamos, Senhor, orar e buscar na Tua presença sabedoria e revelação, e o Senhor nos mostrar, o Senhor nos dar luz, para nós entendermos algumas questões que às vezes passam em oculto para nós e que nos fazem sofrer, que nos limitam. Senhor, ajuda-nos como igreja, ajuda-nos como Teu povo e abençoa-nos assim. Dá-nos uma semana abençoada, agradável, de vitórias, de retomadas, que a nossa língua produza o que é bom daqui por diante. Amém, igreja? Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, amada irmã, e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, inclusive na Coreia do Norte, hoje, até que Jesus volte para buscar a sua igreja e nos levar para a casa do Pai. Que o povo de Deus diga amém. Que o nome do Senhor seja glorificado, igreja. Tenha um ótimo restante de domingo, aquela janta gostosa que você já viu no almoço.